Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Bahia. Tudo bem, gente? Espero que sim. Olha só, neste vídeo eu quero tratar com vocês sobre o Luciano Juba, que assinou um pré-contrato com o Bahia e que a partir de setembro de 2023 deverá chegar a Salvador para se integrar ao elenco principal do Bahia, se tudo der certo, né? E virá para mim o que pode ser um dos melhores reforços de 2023 numa equipe brasileira. É isso mesmo. Ô Josa, você não está exagerando não? Não estou exagerando, gente. Acredito que o Juba pode de fato ser um grande reforço para o Bahia. Então vamos comentar sobre esse assunto aqui, sobre as qualidades do Juba, por que ele pode ser esse reforço tão importante para a equipe do Tricolor. Antes disso, só pedir a sua autorização para falar que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, para você que curte uma aposta esportiva, tá? A OneXBet é uma casa de aposta mundialmente conhecida, tida como uma gigante mundial bookmaker, né? Tida na Europa como a mais confiável do mundo. Então, para você que curte uma aposta, tá, gente? Porque a aposta não é para amador, não, né? Tem que ter realmente muita cautela, muita objetividade. Mas para você que curte de fato uma aposta esportiva, eu sugiro que você conheça a OneXBet, que é um caso de aposta que trata você como consumidor. Não fica suspendendo mercados aí nos acréscimos dos jogos, né? Quando você recebe uma boa bolada ali, não fica reclamando, né? Dificultando, né, o recebimento do seu valor, né? Porque quando você recebe um pouquinho, você ganha um pouquinho ali e pede o saque, beleza, na casa de aposta. Quando você ganha uma boa soma ali e você pede o saque, aí, meu amigo, é outra história. Tem gente que fica 1, 2, 3 meses para receber aí, quando o valores ali vai acima de 1 milhão, de R$ 1.000, R$ 2.000, ali já começa a complicar um pouquinho. Na OneXBet não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. Então, se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar na OneXBet. Depois você pega aqui o código promocional OneXJosa, que está também na descrição do vídeo, no link comentado, e coloca lá. Por quê? Porque para você assim, dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, mas também para você notificar para eles que você só chegou lá na OneXBet por causa da minha recomendação, né? Porque senão eles não vão saber por que você chegou lá. E aí de quebra, né, gente, eles vão continuar a patrocinar o meu canal aqui, que é muito importante para o meu trabalho. Eu sei que você é torcedor e torcedora do Bahia, né? Dá muita força pro meu trabalho, continue dando essa força aí, tá? Se você curte a aposta esportiva, se cadastre lá usando este link aí e colocando o código promocional OneXJosa, tá bom, gente? Lá na OneXBet, tá bom? Fechando parênteses, então, e falando do Luciano Juba. Eu sei que o torcedor tá muito ressabiado aí com essas contratações do Grupo City. Em vários aspectos tem razão. O que o campo estava desenhando sobre vários jogadores comprados, adquiridos aí, ou mesmo que por empréstimo pelo Grupo City, não era um desenho tão bom assim. Né? Havia um problema nessas contratações, um problema que permeou até agora boa parte dessas contratações. Não todas, mas boa parte dessas contratações. O desempenho dentro de campo. O desempenho de boa parte desses jogadores não era tão bom assim. Se não era tão bom assim, por que o Bahia contratou? E este é o problema. A gente vai imaginar que o cara não está bem na temporada, às vezes nem na carreira, mas vai chegar no Bahia e vai detonar. Não dá para entender. Né? E, por exemplo, é o caso do Cicinho, né? Até agora é inexplicável para mim essa contratação. Pode ser que vire um craque no Bahia, mas em teoria não era aquilo que o campo desenhava sobre ele. E também não tem sido aquilo que ele vem apresentando no Bahia. Né, gente? E o Juba? Para mim é totalmente diferente. Eu acho que aí sim a gente está falando de uma contratação em que o campo estava apresentando um desenho muito favorável sobre o jogador. Estamos falando de um jogador que vem de um desempenho crescente, um grande desempenho, em pelo menos 3 temporadas consecutivas. Ele está com 23 anos de idade, e vamos entender o seguinte, 23 anos de idade. Ele está crescendo muito em pouco tempo. A maturidade do Juba chega a ser impressionante, né? Em tão pouco tempo de carreira. Ele começou na prática como uma espécie de lateral esquerdo. Acho que houve um entendimento errado sobre o que era o posicionamento do Juba. Né? Ele trabalhava muito bem no setor de ataque, mas nem sempre conseguia mandar muito bem em fechar o corredor defensivo. Pouco a pouco o entendimento foi de que o Juba de fato é sobretudo um atacante. Né? Ele tinha dificuldade para fazer essa recomposição, não era algo absurdo, mas ele falhava. Falhava não porque não tinha velocidade para voltar. O Juba é um jogador que gera muita profundidade para a equipe, então geralmente ele vai até o fundo do campo. Então para retornar numa situação de contragolpe não é tão simples assim. Além disso, faltava um pouco de timing para saber o momento certo de recompor. Né? Então pouco a pouco ele foi tido como um atacante, né? E aí praticamente eu acho que ele se achou nessa posição de atacante aí. Ao mesmo tempo, curiosamente, ele vem melhorando nessa questão da recomposição. Ele já não é mais o mesmo jogador quando fecha o corredor que fazia esse trabalho há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Melhorou demais, está muito bem. Eu diria para vocês que o Capixaba era um jogador que tinha dificuldade para fazer o corredor lateral defensivo, né? Eu diria que hoje o Juba tá num nível um pouco melhor do que o Capixaba nessa questão aí. Agora, lá na frente, gente, trabalhando ali no terço final sobretudo, hoje é um jogador diferente.
e diferenciado no contexto do futebol brasileiro. O Juba hoje, para mim, é um dos melhores atacantes atuando no futebol brasileiro. O Juba hoje, para mim, seria um jogador interessante para o Flamengo, né? Para jogar no lugar do Bruno Henrique, enquanto o Bruno Henrique está lesionado, ainda não voltou. Seria um jogador interessante para Corinthians, para o Atlético Mineiro, que hoje, até hoje, na minha opinião, o que não faz falta ali para a equipe do Galo. Seria um jogador interessantíssimo para o Fluminense também, para o Vasco. Um jogador interessante para o Botafogo, que comeu bola, né? O Botafogo esteve interessado ali no Juba. Não dá para entender essa SAF do Botafogo, né? E não contratou, né? Também é uma SAF que tem entregado aí, né, alguns jogadores sem tantos desempenhos bons, né? E não contratou o Juba. Não dá para entender. Agora o Juba não vai ficar muito tempo no Nordeste, quer dizer, no esporte. Não ficaria se o Bahia não tentasse contratá-lo, não esteja tentando contratá-lo, né? Porque então, para mim, se o Juba cairia muito bem em qualquer equipe grande aqui do Sudeste, porque também não pode cair muito bem num grande do Nordeste como é o Bahia. Eu acho que, em tese, tem tudo para ser um grande reforço para o Bahia também, né? Por quê? Porque é um jogador que entrega muito resultado, é um jogador que entrega muito gol, entrega muita assistência, entrega também pré-assistência, né? É um jogador que está com números colossais, assombrosos em 2022. Em 2022 teve números muito bons, só que este começo de 2023 está ainda melhor. Ele já se superou, né? Neste começo de 2023 em relação aos números que ele entregou em 2022. Tanto em número de gol como também em número de assistência, né? É absurdo, gente, porque o Juba costuma dar uma assistência a cada dois jogos, gente. É incrível, né? E tá fazendo gols também de uma maneira incrível, né? É um jogador que consegue fazer muito bem aquele jogo profundo, e esse jogo profundo, quando é muito bem feito, ele gera variações importantes para a equipe ali, quando ela está trabalhando ali no campo de defesa do adversário, né, quando a equipe está com muita gente concentrada ali no terço final. Também esse jogo profundo pode permitir com que o cruzamento seja muito eficiente, porque assim, gera muita variação, mas sobretudo quando o jogador, né, o portador da bola naquele setor, consegue portar essa bola, saber muito bem o que fazer com ela, ou entrar na área, ou fazer muito passe, e o Juba é muito bom passador, gente. Ele passa muito bem, ele cruza muito bem também, né? Então, por causa disso, ele vem se destacando como um pré-assistente ou como um grande assistente neste começo de temporada de 2023. Agora, além do jogo profundo, o Juba também é um jogador que, embora seja canhoto, ele também busca a diagonal, o que não é uma coisa muito comum, né? O cara é canhoto, geralmente ele vai muito ao fundo do campo. Em tese, esse jogador ele tem uma dificuldade de fazer a diagonal. Geralmente ele faz essa diagonal, vai para o centro do campo, geralmente quando ele está no setor do seu pé, né? Mais pé preferencial, né? Por exemplo, ele é canhoto, se colocar do lado direito, aí fica muito mais tranquilo para ele buscar o centro do campo, até para buscar uma situação favorável para o arremate, não é isso? É isso que acontece. Só que o Juba consegue fazer também essa busca, né, do centro do campo, da diagonal, esse facão, né, mesmo atuando pelo setor esquerdo. E o que ele tem de melhor ainda? Tem de melhor o arremate, que é muito certeiro. O Juba é jogador da bola parada, cobrador de falta muito bom e um cara que arremata muito bem de longa e média distância. Tendo oportunidade para chutar, ele chuta mesmo. E geralmente o arremate dele é muito certeiro, meus amigos. Estamos falando de um jogador que, por tudo que ele está fazendo nessa temporada, por tudo que ele fez na temporada passada e mesmo em 2021, eu diria para vocês que demorou demais para sair do esporte. É um jogador que chega ao Bahia com um perfil protagonista, sim. E é esse tipo de jogador que o Bahia precisa. Jogador protagonista que chega para mudar ali o perfil do tricolor. Um jogador que consiga entregar ali no terço final resultados importantes para a equipe. E um jogador que hoje é muito mais educado nessa questão da recomposição defensiva, não falhando tanto assim como falhava no começo da temporada, no começo da sua carreira, quando foi alçado à condição de jogador do elenco principal de sua equipe. Hoje é um jogador diferenciado nesse sentido aí de construir, de entregar gols, assistência para assistência, mas também é um jogador importante no sentido de consegue recompor melhor. Não é primoroso ainda, mas consegue entregar números ali mais ou menos acima daquilo que se espera de um cara tão ofensivo como o Juba. Então, olha só, para mim, esse jogador ele pode chegar no Bahia, pode não se adaptar, pode ser um reforço ruim. Mas, gente, a gente tem que analisar a partir do que o jogador está entregando, a partir dos números do jogador. Porque senão vira análise futurológica aqui, né? Em função dos números que ele está entregando, precisamos realmente concordar. Se trata de uma belíssima contratação no Bahia, né? E de fato, se adaptar e realmente jogar no Bahia, o que joga no esporte, vai ser talvez um dos melhores, se não o melhor jogador do Bahia em 2023. Tá bom, gente? E neste caso, um dos melhores atacantes também atuando no futebol brasileiro em 2023. Você tá exagerando. Você acha mesmo? Olha para os números do Juba.
né? Eu tenho certeza que muita gente da Bahia sabe que eu não estou exagerando porque acompanha mais do que as pessoas aqui do Sudeste o que está acontecendo com o Juba no esporte. Mas se você que é um desavisado e não sabe, pesquise um pouco que você vai se surpreender com os números do Juba. De fato, pelo que ele está fazendo no esporte, ele se credencia sim a ser um ótimo reforço. Em teoria, um ótimo reforço para o gigante do futebol brasileiro chamado Bahia, né, gente? Então acredito que sim, que neste momento, em relação ao Juba, o Grupo City está acertando sim, porque se trata de uma contratação que pode realmente entregar protagonismo para a equipe do Tricolor da Boa Terra, tá bom, gente? É isso.